beleza? Espero que sim. Hoje a gente vai trazer um assunto bem discutido aí na parte automobilística, entusiastas, mecânicos, né? Que é o Militech. O que é o Militech na verdade? O Militech ele é um condicionador de metais, né? Que promete trazer uma boa redução do atrito, né? Daquele local que ele foi inserido. Ele usa o óleo lubrificante como meio para se locomover até as partes onde ele vai ficar alocada e fazer o que ele realmente foi feito, né? Então ele vai reduzir o atrito, vai reduzir o consumo de combustível, emissão de poluentes, certo? Porque ele forma uma película, né? Uma película na superfície do metal, que evita que o metal tenha contato entre si. Essa é a grande sacada do Militech, não só do Militech, todos os condicionadores de metais, essa é a sua grande finalidade. Então, o que eu fiz? Eu fiz um estudo, né, em cima disso e me perguntei o porquê que as pessoas elas falam tanto, né? Realmente é ruim, é bom? Por que elas falam que é ruim? Por que elas falam que é bom, né? Então, com base nisso, eu peguei dois artigos científicos aqui, dois estudos, né? Feito milimetricamente aqui, calculado, com base, né, na literatura, não no achismo. Então, começando aqui pelo artigo da Marinha dos Estados Unidos. Primeiramente, eu quero dizer que eu vou deixar na descrição aí para vocês, depois vocês deem uma olhada, né? Se tiver mais curiosidade, quiser olhar os números, quiser olhar com detalhes tudo que foi feito, né? Eu acho importante, porque o que eu vou falar aqui é mais resumido, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, né? Se a gente for falar aqui, só esse artigo da Marinha ele tem 24 páginas, então não dá para falar tudo que está aqui, porque senão a gente vai ficar uma hora aqui falando, certo? Então, eu vou ler aqui para vocês, porque tem um cronograma de ano após ano, de como que eles fizeram, né? O que aconteceu nesses anos com o uso do Militech, certo? Começando em 1984, a Militech ela pediu que a Marinha aderisse ao seu produto, né? Que eles comprassem para usar nos seus veículos, nos seus armamentos, e a Marinha fez isso. Em 1988, eles colocaram naquele Jeep, né? O Jeep lá do Exército, a frota terrestre, e realmente viram que reduziu o atrito. Depois disso, no ano seguinte, eles começaram a colocar na frota atlântica, né, nos navios. E também viram que teve uma redução ali no atrito, né, principalmente na caixa. Então, o que acontece? Depois disso, visto que o produto realmente tinha uma eficácia, em 1990, na verdade, eles começaram a usar nas armas. E especificamente as armas de pequeno porte, que são, no caso, as pistolas, por exemplo, falando mais atual. Então, eles colocou com a finalidade dele ser um lubrificante, né? E com base nisso, resolveram fazer novos estudos, certo? E com isso eles viram que o Militech ele não atendeu certas exigências que não só o Exército, né, a Marinha, mas também que o próprio clima do local que os soldados ficavam não atendeu, não foi capaz de atender. E o que foi essas exigências? Que foi a limpeza e a temperatura. Eles observaram que o Militech precisava ser reformulado antes mesmo de ser, de dar continuidade, né, na compra desse produto. Em 1991, eles fizeram novos testes e viu que realmente, né, foi comprovado através de um estudo de fogo real, ou seja, eles colocaram o Militech no armamento e colocaram em campo para realmente não ter nenhuma dúvida de que aquilo foi um negócio feito em laboratório, que tinha contradições, enfim. E além de eles perceberem que não foi alcançado os objetivos, ele ainda comprometia a saúde de quem usava, devido às substâncias, né, que continha nele e não podia entrar em contato com a pele. Eles fizeram esse último estudo em 1991, que eles queriam aumentar a velocidade e precisão de um rifle. Então eles colocaram esse produto, né, o Militech, e demais também, para ver se realmente ia ter algum resultado. E não só o Militech, mas também outros foram reprovados, visto que para se atender certas exigências, principalmente de um órgão como esse, e de um rifle, por exemplo, ou seja, um componente tão complexo, não pode ser qualquer produto. Então, o que a gente pode ver mais na frente? Em 1992, eles se recusaram a pagar pelo Militech, a não usar mais, porque não estava atendendo o que eles precisavam e comprometia a saúde do pessoal. E no mesmo ano, eles emitiram uma nota, né, para toda a frota terrestre e marinha, que não era para usar mais o Militech. E aí veio, né, depois disso fizeram novos estudos e viram também que ele não era capaz de proteger os componentes mecânicos, né, e também o armamento contra a proteção do ambiente. Ou seja, o ambiente do Oriente Médio, por exemplo, ele é um ambiente totalmente árido, né, muito seco, muita poeira, e a gente sabe que
se falando, por exemplo, de um motor, quando se tem algum elemento desse lá dentro, acabou. A gente sabe que o atrito é muito grande e isso é capaz de prejudicar todo o sistema. Então, esse foi um dos testes também que eles fizeram e viram que realmente não dava para usar. Em 94, a Marinha emitiu também um comunicado que não iria usar mais porque eles viram que o produto contém cloro, né? Esse é o grande problema do Militec. Eu não acho errado o produto ter isso ou aquilo. O que eu penso que deva ter é um informativo. Ó, o produto tem isso, isso e aquilo. Então, quem realmente conhece não vai comprar o produto, porque sabe o que pode acontecer. O que a gente não vê nos rótulos, por exemplo, é que o produto contém cloro, né? E com base nisso, ele foi capaz de gerar danos aos rolamentos e outros componentes, né, na frota dos navios, porque ele continha cloro e essas peças contêm alumínio, que são elementos que se ligam muito facilmente quimicamente, né? Então, ele tem uma grande tendência à corrosão. Então, por isso que eles realmente não aprovaram e não quiseram usar mais. Para se ter uma ideia do nível, em 1997, eles usaram o lubrificante em um tanque e depois como lubrificante para selo de armas. E interrompeu o teste após 1 hora, visto que a corrosão era excessiva. Ou seja, o Militec ele praticamente corroeu o sistema ali, a parte metálica, em 1 hora. Ou seja, é muito rápido, é muito prejudicial, né? Visto que em 1 hora um elemento químico como esse é capaz de corroer tão facilmente, né? Então eles viram e não quiseram mais, né, usar o Militec, que foi o fim de 2007, né? A gente tem aqui que eles cancelaram, né, os selos e tudo mais, porque eles usam um certo código para um produto, né, que ele é controlado por vários órgãos no país, e aí eles cancelaram esses códigos, né, para que não pudesse mais usar o Militec, certo? Por outro lado, eu tenho um artigo aqui de uma faculdade de engenharia mecânica aqui do nosso país. Depois eu vou deixar os créditos aí na descrição e o link também para quem quiser dar uma olhada. Resumidamente, eles pegaram um motorzinho de 0,33 CV, pouco motorzinho fraco, com um eixo e um corpo de prova. Nesse corpo de prova colocaram um elemento ali para ficar riscando esse corpo de prova. E o que eles fizeram? Colocaram, né, esse corpo de prova para ser riscado e criaram 3 situações para ele. A primeira, né, sem nenhum tipo de lubrificante. A segunda, com o uso de um lubrificante, mais especificamente um óleo lubrificante, né, um óleo comum. E, no terceiro caso, o óleo lubrificante mais o Militec. O que a gente pôde observar? Eles usaram 2 tipos de aço, o aço temperado, né, e o aço A36. Para o aço temperado, sem nenhum tipo de lubrificante, usando uma carga de 20 Nm para o tempo de 30 segundos, tanto esse para 20, o de 40 e o de 60 Nm, porque eles foram aumentando a força, com o mesmo tempo, eles não conseguiram medir, né, o diâmetro, né, do desgaste, da profundidade, por conta do tipo do material. Então, por isso que eles usaram o aço A36. Para o aço A36, sem nenhum tipo de lubrificante, usando 80 Nm de força a 60 segundos, eles conseguiram medir um diâmetro de 1,06 milímetro de profundidade. Ou seja, isso aí foi o desgaste, né, que eles conseguiram medir através de equipamentos específicos. Usando a mesma força e ao mesmo tempo com o óleo lubrificante, caiu para 0,35 milímetros. E o óleo lubrificante com o uso do Militec, com a mesma força e com o mesmo tempo, caiu para 0,11. Ou seja, o primeiro a gente teve 1,06 e caiu para 0,11. É uma redução muito grande, é uma redução muito satisfatória, né? Visto que são situações diferentes, né? São situações completamente diferentes. Aqui a gente tem um Militec que não foi eficiente e aqui tem um que trouxe uma eficiência de 90%. Então, se a gente pegar, por exemplo, para esse uso em uma indústria que realmente tem problemas de desgaste, que não contém alumínio na sua composição, né? Que é o grande problema. O Militec vai ser extremamente eficiente. Não só o Militec, como outros condicionadores de metais também. Tem que ver isso também, porque hoje a gente sabe que o nosso mercado ele está corrompido, então pode acontecer de você estar comprando um produto e na verdade o que está vindo ali dentro não é nada daquilo. Então você paga por um negócio que não existe, entendeu? Então o que a gente pode concluir? Eu tenho um produto que ele é eficiente em uma parte e não é eficiente em outra. Para o uso em motores, você precisa, você precisa ficar atento ao manual do seu veículo. Lá com certeza vai falar se aquele veículo, mais especificamente, se aquele motor ele é capaz de suportar o uso do Militec.
existe, né, uma recomendação das montadoras, não só para motores e aditivos e óleo, mas para um monte de coisas que você pode ou não pode fazer no seu carro, né? Às vezes o projeto é elaborado e talvez não por uma redução de custo, mas por outros motivos, a montadora ela especifica no manual: não recomendamos o uso de tal coisa no seu carro, não recomendamos que você faça o uso do carro sem calibrar os pneus a tantas libras, né, a temperatura tal. A montadora ela faz isso, ela tem esse carinho e esse cuidado com o cliente, porque quando acontecem uns problemas como esse, que são problemas grandes, ela só tem prejuízo. Então é muito mais legal ela colocar, porque não tem como a montadora falar com todo mundo. O que ela vai falar, né? Como ela vai falar com o seu cliente através do manual. Então você consulta o manual do seu veículo, saiba se ele realmente é aconselhável usar o Militech ou outros condicionadores de metais, lá com certeza vai falar. Porque no caso dos motores, o Militech ele contém cloro e ele vai entrar em corrosão com as partes principalmente de alumínio, né? A gente sabe que ao longo dos anos os materiais evoluíram bastante, né? A tendência é ficar cada vez mais barato, mais leve, né? De mais fácil acesso. Então o que acontece? Se você tem aqui um produto de aço e você pode fazer ele de alumínio, por que você não pode fazer? A gente tem blocos, né? Blocos feitos desse material. Então a tendência é essa. E a tendência é que cada vez apareça mais problemas por conta disso. As pessoas às vezes não se informam, né? Ela vai pelo achismo, porque o colega falou e ele usou sempre, nunca teve nenhum problema, mas é tudo com base em achismo, né? Do que não é verdade. Então por isso resolvi trazer esse estudo para vocês. E o que a gente conclui depende. Você precisa fazer uma análise da situação. Eu quero usar um Militech no meu carro? Pô, será que pode? Será que dá certo? Será que não existe outros condicionadores para usar? Pô, eu quero usar o Militech, eu quero usar em uma situação adversa como essa. Acho que não tem nenhum problema. Não sei que o corpo de prova seja de alumínio, né? Porque senão ele vai facilmente sofrer corrosão. Mas o que eu tenho para falar para vocês é sempre analisar a situação, ver se realmente, né, ele vai trazer benefícios, visto que não é um produto barato, né? Não é um produto caro. A gente tem, né? Inclusive eu vou deixar aí para vocês uma nota da Agência Nacional do Petróleo do Brasil proibindo o uso do Militech, porque estava trazendo muitos problemas. Então, assim, a fim de evitar qualquer problema desse, o mais aconselhável é parar de usar. Não tem só o Militech no mercado, existem outros produtos também. O meu foco aqui não foi, né, julgar e falar que o Militech é isso ou aquilo, é apenas trazer para vocês que existem situações que dá certo e existem situações que não dá certo. Tem que ver o que cada um está procurando, entendeu? Realmente a promessa dos condicionadores de metais são essas: redução de atrito, né? E com isso, reduzindo atrito, você tem uma redução no consumo, redução na emissão de poluentes, você tem um monte de benefícios, sem contar que se você pegar na situação de indústria, por exemplo, se você reduz o atrito de uma máquina ou de alguma outra coisa, com certeza você vai ter, né, grandes lucros lá na frente, porque visto que é uma situação que é tudo feito em larga escala, né? Situação de produção extrema, muitas quantidades, muitos funcionários, então tudo isso é capaz de trazer benefícios, né, no final do ano aí, pensando a médio e longo prazo.